É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor e hoje vamos meditar na oração de Moisés. Você sabe na Bíblia onde está a oração de Moisés? Não? Em Êxodo. Lá tem o Cântico de Moisés, que não deixa de ser uma oração, né? Mas é o Salmo 90. Você vai lá para o Salmo 90, lá no Salmo 90 é um dos poucos salmos atribuídos ali a Moisés. Na verdade, tem esse, né? O Salmo 90 é uma oração. Muitos dos salmos são orações ou cânticos, poesias, e quando você lê o salmo, lembre-se disso, como ele vai contribuir para que você esteja orando ao Senhor, ok? Então, no Salmo 90, no início você lê assim no verso 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Mas antes, ainda dentro do verso 1, muitas Bíblias não trazem, mas no verso 1 você tem a oração de Moisés, homem de Deus. Em algumas Bíblias, como na minha, ele coloca em cima, né, como se não fizesse parte, mas faz parte do verso 1. É a oração de Moisés, homem de Deus, o Salmo 90. Nós queremos observar algumas partes dessa oração. E vamos ver nessa oração que orar requer conhecer nossa relação com Deus. Você tem que entender, perceber qual a sua relação com Deus. Para alguns evangélicos, a relação é de que você exige e Deus tem que lhe dar. É uma relação onde você é o Senhor que exige e Deus ele tem que cumprir o que você quer. Mas, na verdade, nós entendemos que não é bem assim. Na verdade, tudo ocorre pela vontade de Deus e nós suplicamos o favor de Deus e Deus derrama suas bênçãos na nossa vida, quando, como, no momento certo que Ele quiser. E para nós é difícil entender isso, para nós é difícil entender essa realidade. Vamos ver então 3 conhecimentos que nos ajudam a entender essa nossa relação com Deus quando estamos orando. Isso aqui é uma oração, Moisés conversando com o Senhor, não especifica o momento da vida de Moisés, mas é uma oração que aquele grande líder fez e nós vamos tomar algumas lições como modelo. Então, 3 conhecimentos. Hoje vamos ver apenas o primeiro. Então, o primeiro conhecimento que nós devemos ter na nossa relação de oração com Deus é o conhecimento do poder de Deus. Você diz, mas isso é óbvio. É óbvio, mas nós sofremos porque nós não reconhecemos que Deus tem poder. Oramos, entregamos, mas não confiamos. Se eu não confio, é porque eu não acredito que Deus tem poder. Eu posso até dizer que não, mas na prática na realidade Eu oro, entrego a Deus, mas sofro. É porque eu não confio que Deus tem poder para responder aquele meu pedido de oração. Então, como vimos no verso 1, essa oração é de Moisés, homem de Deus. Então, oração de uma pessoa crente. Quando ele se coloca como homem de Deus, quer dizer que ele é um crente, um convertido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda, na continuação do verso 1, olha aí na sua Bíblia, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Essa palavra refúgio significa habitação, significa morada, é aquilo onde eu encontro conforto e proteção. É a expressão usada para a morada dos leões, o leão de Judá, que era um leão a sua juba era negra, e então esse leão encontrava morada nas cavernas, em cavernas ali eles se escondiam e encontravam proteção. É quando você passa muito tempo longe de casa e mesmo em qualquer lugar do mundo você quer voltar à sua casa, porque na sua casa você tem proteção, você tem conforto, você se sente bem, está protegido, é o seu lugar. Deus, ele tem que ser assim nas nossas vidas. Ele tem que ser essa proteção, esse conforto, esse lugar. Problema,
é que nós procuramos conforto, proteção e lugar em outras coisas que não Deus. Então, entenda a sua relação com Deus. Parece que nós procuramos Deus só de mentirinha, né? Então, só de faz de conta. Não estou dizendo todos, mas alguns cristãos fazem assim. Então, eles dizem, confio no Senhor, oro a Deus, Ele é o meu refúgio. Na hora H, que precisamos desse refúgio, procuramos outras coisas para nos refugiar. E o interessante é que esse refúgio, que é Deus, ele não foi inventado ontem. Ele não foi criado pela religião batista. Ele não foi criado pelo cristianismo. Ele sempre existiu. Ele é de geração em geração. Existem alguns refúgios terrenos que nós procuramos. Às vezes nós achamos assim, se eu melhorar minha vida financeira, eu vou encontrar mais paz na minha vida. Será? Né? Esse é um pensamento, um tipo de refúgio. Ou, se eu conhecer uma pessoa, ela vai mudar a minha vida, essa pessoa vai ser a minha rocha, o meu alicerce. Será? Será que um ser humano tem como ser o seu refúgio? Alguns cônjuges colocam um como refúgio do outro, mas isso não se sustenta, porque quem é o nosso refúgio? É Deus, porque Ele é de geração em geração, Ele é um refúgio todo poderoso, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele tem condição de nos proteger plenamente, né? Ele tem condição de fazer isso. O ser humano, ele não tem condição de fazer desta forma. Então, Moisés vivia desse jeito. Moisés, lembre-se, ele enfrentou aquele povo, um povo ingrato, um povo reclamão, um povo que na primeira dificuldade dizia, vamos voltar para o Egito, né? Contrário ao que Deus havia determinado. E Moisés aguentou. No dia que Moisés perdeu a paciência, Deus o puniu, né? Então Moisés poderia ter ficado muito chateado, mas ainda assim ele recebeu a disciplina de Deus. Em tudo, Deus era o refúgio de Moisés. E ele estava orando a Deus nesse sentido. Senhor, que o Senhor continue sendo, que o Senhor seja o meu refúgio. Então, refúgio é isso. Quando eu estou passando pelos piores problemas da minha vida, eu procuro quem? O Senhor, em oração. Não tem outra solução, não tem outro caminho, não tem paliativo que resolva. Se Deus não resolve, quem vai resolver, né? Se Deus não conforta, quem vai confortar? Por isso que Ele é o refúgio. Olha o Salmo 46:1, só para reforçar essa ideia, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. É um ensino tão fácil, é uma verdade tão simples de compreender, difícil é de viver. Por quê? Se é uma coisa tão boa, Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa força, fortaleza. Eu posso ir a Deus e encontrar cuidado, encontrar consolo, eu posso ser protegido. Por que isso não acontece? O que está acontecendo? Por que isso não acontece? Talvez porque eu não esteja orando desta forma como Moisés está, crendo que em Deus eu tenho conforto, proteção e que não existe outro local aqui na humanidade, ou pessoa, ou coisa que venha me dar essa proteção, esse conforto, esse consolo. Olha ainda o verso 2, Salmo 90, volta lá para o Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele é esse refúgio. Mas para que eu me refugie em Deus, eu tenho que entender o poder, conhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, antes de existir qualquer poeira cósmica, Deus já existia. Irmãos, às vezes nós procuramos consolo e conforto em algo que foi inventado no século XX. Entende? Então tem ciência que foi inventada no século XX que não resolve todo o nosso problema, que é da dimensão de Deus, que Deus é que vai operar e que vai resolver. O Senhor, Ele é mais antigo do que tudo que existe nesse planeta. E é o Deus a quem nós cantamos hoje, é o Deus a quem nós oramos. Então, tomar um remédio vai resolver? Talvez ajude, mas será que resolve?
né? Eu colocar outras coisas que vão dar suporte na minha vida, quer seja financeiro, quer seja de lazer, o que quer que seja, será que vai resolver a minha angústia, a minha frustração, o meu problema? Duvido muito. O Senhor é mais antigo do que tudo isso. Ele criou todas as coisas. Ele é o refúgio. É nele que encontramos consolo e conforto. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. É no Senhor que nós devemos encontrar e buscar esse conforto. Temos falhado há muitos anos, há muitas décadas, talvez séculos, como crentes, em procurar conforto, consolo, refúgio em outros meios. E esse é um problema grave. Não buscamos Deus, não oramos como convém. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Ele passava noite orando. Quando foi que você teve um problema e você disse, eu vou passar horas, um tempo bom orando por esses problemas? Me prostrando diante do Senhor, esperando que Ele resolva. Nossa oração é aquela oração rapidinha, né? A oração mais objetiva, direta, e esquecemos ali de Lucas capítulo 18, né? De estarmos insistindo com Deus para que Ele responda. Ele é de eternidade a eternidade. Então, se você lê um livro de autoajuda, por exemplo, ou se você acha que tem algum recurso na nossa sociedade que vai resolver melhor do que Deus, você está um tanto enganado. É claro que tem a medicina, é claro que tem os recursos materiais que podemos usar, mas até esses recursos só vão funcionar se Deus quiser, não é verdade? Está fazendo um tratamento médico, ele vai ter efeito, se Deus permitir, se Deus abençoar. Se Deus não quiser, não tem tratamento, não tem jeito, não tem para onde correr. Temos que conhecer o poder de Deus e colocar nas mãos de Deus as nossas questões. Na próxima quarta, nós observaremos que temos que conhecer quem somos diante de Deus. Quando você ora ao Senhor, quem você acha que é quando está orando ao Senhor? Qual a sua relação com Deus? Vai ser a continuação desta oração de Moisés. Por hoje, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e estejamos orando a Deus como nosso refúgio, que é todo-poderoso. Pai, nós te louvamos, gratos pela tua palavra. Obrigado por esta oração que foi registrada para a nossa edificação e a glória do teu nome em primeiro lugar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ter fé e reconhecer o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. O Senhor que é de eternidade a eternidade, o Senhor que é antes de tudo que existe, porque o Senhor criou todas as coisas, e nos ajuda, ó Pai, a termos esse entendimento, porque por mais simples que pareça, nos momentos de crise, nós não vivemos muitas vezes desta forma. Que o Senhor nos abençoe a ter este tipo de fé na tua palavra e isso se reflita na nossa oração ao Senhor. É o que nós te pedimos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Amém.